Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar sobre transição de carreira. E para tratar desse assunto, a nossa convidada é a Ana Carlos. É uma apresentadora de televisão, locutora e comentarista, comunicadora brasileira, conhecida por seu trabalho no programa Não Se Aveste Comigo, no canal do YouTube. Ela é uma líder do movimento político Renovar BR e está envolvida como aceleradora de carreiras, Carreira Preta. Ana Carlos também participa do Programa de Desenvolvimento Profissional, STM, que nós vamos falar também sobre isso, e é estudante de jornalismo. É isso, Ana? É isso mesmo. Falou tudo, hein? Pesquisou direitinho, Luiz. Boa noite, Luiz. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês no podcast para falar um pouquinho de transição de carreira, né? Ana, primeiro, antes de começar as perguntas, eu queria te agradecer muito o espaço. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, nós estávamos já tentando fazer essa entrevista já fazia algum tempo, e finalmente isso foi possível. Então, eu queria te agradecer demais essa disponibilidade de tempo para falar com os nossos ouvintes. Eu que agradeço. Ana, transição de carreira é uma coisa que está muito em moda, né? Os estudantes, os jovens, eles não querem ficar muito tempo no mesmo lugar. Mas quando que é um sinal que é necessário fazer essa transição de carreira? Tem algum sinal que é momento de mudar, né? Quando saber que é o momento certo, eles sempre ficam muito preocupados, né, Ana? Poxa, eu estou fazendo a escolha certa, é o momento de trocar, eu estou pouco tempo na empresa, espero mais um pouco. Como é que funciona isso, Ana? Olha, Luiz, eu vou falar por mim, né? Que eu vivo aí, vamos dizer assim, um processo de carreira. Depois de eu estou completando aí 23 anos de professora, né? Eu trabalho em escolas daqui da rede pública de Jundiaí, né? E já há 23 anos de sala de aula, agora eu estou na coordenação. Mas eu vivo agora esse momento de transição de carreira. Para mim foi um momento de conflito, na verdade. Para mim foi um conflito entre o que eu faço dentro da escola e o que eu gostaria de fazer. Eu participei do pleito eleitoral em 2020 e nesse processo de pleito eleitoral eu me descobri comunicadora. Né? Todo professor fala bastante, a gente fala pelos cotovelos. Mas eu nunca tinha me visto falando em diferentes situações de comunicação com diferentes pessoas. Então, me possibilitou enxergar uma habilidade que eu não sabia que eu tinha. E foi aí que eu falei, nossa, eu encontrei o que eu queria fazer. Fui para a rádio, depois, agora estou com o canal no YouTube, enfim. Foi experimentando que eu acabei descobrindo essa habilidade e agora eu estou nesse processo de transição de carreira. Lógico que agora eu sou um broto, viu, Luiz? Por favor. Mas na minha idade, a gente já é um processo um pouco mais complicado, transitar de carreira, porque a gente vê alguns outros impactos, como, por exemplo, a questão financeira disso, né? Quando você começa uma carreira nova, você não começa lá do topo, você vai crescendo. Então, quando você está numa carreira já, onde você já alcançou um nível, um patamar salarial, e de repente você começa isso de novo numa certa idade, gera realmente um desconforto. Mas para os jovens, eu falo que o que eu recomendo quando me perguntam, experimenta bastante. Experimenta possibilidades, vivencia, realmente percebeu que não é aquilo, procura, estuda, se informa sobre. Hoje, né, a internet nos traz tantas possibilidades, né? A gente conversa com tantas pessoas sobre tantos assuntos, tantos profissionais que vocês conseguem ter acesso, né? Então, isso que eu recomendo. Não existe assim, para mim foi esse conflito. Eu acredito que a maioria deva também acontecer da mesma forma, né? Existe esse gatilho, vamos dizer assim, né? Ops, eu consigo fazer isso também, que legal, vou experimentar, vamos ver se vai dar certo.
Sim. E essa transição de carreira nós podemos enxergar de duas maneiras, né? Quando a pessoa vai para uma outra organização, muda de carreira e vai para uma outra empresa, mas também existe aquele processo interno, né? De você mudar de carreira dentro da própria organização. E isso gera medo, gera insegurança. Aliás, o ser humano é assim, né? Tudo que é novo, toda mudança gera um pouco de receio, de incerteza, né? E eu queria saber um pouco de você, Ana, quais seriam os erros mais comuns que acontecem, né, e que deveriam ser evitados no momento de uma transição de carreira? Eu acho que o principal erro que eu acho que eu cometi, e eu acredito que muitas pessoas também cometem, a gente fica dando ouvido para o que os outros vão pensar, né? Do que os outros vão falar a nosso respeito, né? Nossa, Ana, o que eu escuto, nossa, Ana, por que você não aposenta e depois você vê o que você faz? Como se isso tivesse idade para você fazer as suas escolhas, né? Não, Ana, você vai jogar uma carreira de 23 anos para começar uma outra agora? Tipo, eu estou quase no final da minha vida, então. Então, eu acho que a principal questão é você ter clareza do que você quer e para onde você está indo, né? E não dar ouvido para os outros, porque os outros eles dão palpites às vezes sem fundamento. Eu não estou dizendo aquele amigo que fala, né, que algumas amigas falaram para mim, Ana, mas não é melhor você pesquisar um pouco mais sobre, de repente você primeiro estudar, foi aí que eu fui estudar jornalismo, entrei na faculdade de jornalismo, para você sentir isso, entender como funciona essa área, como é que você vai atuar, conversar com outras pessoas, para você fazer essa transição de uma forma segura, né? Fui procurar programas para me ajudar a me desenvolver. Isso também é muito importante, você procurar mentores, né? Mentorias para ajudar, né? A organizar essa transição. E nessa organização, ela vai além do desenvolvimento das habilidades que às vezes você precisa para executar essa nova função, como também o planejamento financeiro para você conseguir passar por esse processo. Porque isso tem que ser levado em conta, né? A gente tem que pagar as contas, os boletos chegam e a gente tem que fazer esse processo. Como fazer? Você vai juntar o dinheiro, você consegue fazer isso, essa transição em 1 ano, em 2 anos? Não dá. De forma que vai ser mais segura para você fazer esse processo de transição. Então, eu acredito que uma das questões primeiro, né, é pensar realmente no seu propósito, no que você quer para a sua vida, saber para onde você vai, não escutar essas falas negativas, né, no sentido de colocar você para baixo, de desmerecer você, ou até mesmo, né, de ficar procurando falhas, porque falhas todo mundo tem, né? A gente tem que se desenvolver. E procurar mentores, pessoas que realmente, tem programas gratuitos que fazem isso, né? Você citou alguns do que eu participei, o Aceleradora de Carreiras, o SMC também eu participei, também o Elas por Elas, que é uma mentoria da Edna Valdoni. Então, eu participei de N mentorias para conseguir construir isso ao longo de um período de uma forma segura. E eu sempre digo, né? Eu lido com estudantes, jovens, enfim, de graduação, de pós-graduação, e o que eu sempre também falo para eles, Ana, é assim, não vá pelo salário, né? Não é um item de escolha, porque às vezes você fala, puxa, esse salário é muito bom. Não é o momento, não é o caminho inicial. Claro que o salário cativa, é importante, né? Mas não é o caminho de entrada, né? O inicial. Além disso, tomar muito cuidado, né? Por conta dos nomes que eles acabam dando para determinadas funções, né? Hoje mesmo um aluno estava me perguntando, professor, o que você acha de trabalhar com trade marketing, omnichannel? Quer dizer, esses nomes são bonitos, né? Em comunicação, né? Que eu trabalho com comunicação também, nós sabemos que essas coisas vendem, né? E muitas vezes você vai por um nome bonito, você gestor de trade marketing, você gestor de omnichannel, e isso às vezes pode ser uma armadilha, né? Você também concorda com isso, Ana? Concordo plenamente, né? É lógico que às vezes o salário
ele nos atrai, né? A gente depende do dinheiro para sobreviver. A gente vive numa sociedade capitalista e a gente precisa do dinheiro para tudo, né? Mas nem sempre eu acho que o olhar o salário, mas a gente tem que olhar o processo. Por isso que a gente tem que entender para onde a gente está indo, construir esse passo a passo da nossa carreira, né? Ter estratégias, isso que eu aprendi nas mentorias. As coisas elas não acontecem do dia para a noite. Então, certas facilidades, lógico que tem pessoas que, vamos dizer assim, vamos lidar com a questão sorte, teve sorte, conseguiu chegar num processo mais rápido, mas todo mundo que começa uma carreira, para ela ser promissora, para ela ser, né, ser fundamentada, ela teve que passar por processos, não aconteceu do dia para a noite, né? Exige dedicação, exige estudo, como eu disse, de estratégia. Tá, eu quero chegar aqui, eu quero ser apresentadora de televisão, quero estar lá na Rede Globo. Como é que eu vou chegar? Eu vou chegar lá na Rede Globo? Com essa carinha linda que eu tenho? Só carinha linda vai ajudar? Não, não vai. O que vai exigir para chegar lá e realmente ser competitiva e conseguir o que eu almejo? Eu vou ter que estudar. Não é só a faculdade de jornalismo, eu vou ter que ter aí, sei lá, o inglês fluente. Então, pesquisar sobre aonde você quer chegar e ir projetando passo a passo e ir conseguindo alavancar a sua carreira nesse sentido, né? Eu acredito muito nessa questão do planejamento, da estratégia, de estar. O salário, ele é importante, sim, mas às vezes você vai por um salário maior, você olha o salário, vai para a empresa, mas não existe projeção de carreira. E aí você fica estagnado lá dentro. Então, acho que tudo isso a gente tem que olhar quando vai para uma empresa também. O que eu vou crescer lá? Eu vou parar aqui? Será que é isso que eu quero mesmo? Então, às vezes é mais válido, de repente, ir para uma empresa onde você vai ter uma abertura maior, onde vai ter possibilidades maiores. Às vezes não vai ter o salário inicial igual àquela, mas as possibilidades, existem programas dentro de empresa, né? Para a questão de alavancar carreiras, de aceleradora de carreiras. Eu já vi bastante empresas, tem bastante conhecidas minhas que participam de processos. A Nestlé faz muito isso dentro da empresa. Ela tem programas dentro da própria empresa para acelerar carreiras de mulheres, principalmente, que têm dificuldade de chegar a postos de liderança, enfim, de alta gestão, né, de gestão de diretoria, enfim. Então, eles criam programas para auxiliarem essas mulheres a conseguir alcançar esses espaços maiores, né? Isso também é interessante de se olhar quando você vai pensar em transitar de carreira ou procurar uma nova oportunidade, né? Até um pouco tempo atrás, né, Ana, quando nós íamos pensar em começar a procurar uma nova carreira, uma nova empresa para poder desenvolver o nosso trabalho, seja pelo motivo que for, o caminho era montar um bom currículo, né? E depois distribuir por e-mail ou ir na empresa, deixar lá na portaria, e isso parece que ficou no passado. Hoje nós temos ferramentas, né, como o LinkedIn, e também as empresas hoje não ficam na expectativa apenas de receber o material, não ficam passivas, mas elas têm um trabalho ativo de prospecção, né, de profissionais que estão aí nas redes sociais, nos blogs, né, nas diversas redes sociais que existem, incluindo principalmente o LinkedIn, que é uma ferramenta extremamente importante para que você possa garimpar, né, profissionais qualificados, né, para trabalhar na organização. Em função dessas novas ferramentas que estão disponíveis para os profissionais, para os alunos, para os estudantes, quais são as dicas que você pode apresentar para eles no sentido de como se preparar? Porque também tem um outro processo, né? Porque antigamente, também até um pouco tempo atrás, você era chamado por uma primeira entrevista lá, às vezes, no RH da empresa ou numa empresa de consultoria. Hoje me parece que tudo acontece no meio virtual, né? Reuniões no Zoom, no Meeting, né? No Teams, e essas coisas mudam a maneira de montar uma estratégia para conseguir aquele tão sonhado cargo, né?
Exatamente. O que eu recomendo, Luiz, eu acho que hoje, a pandemia nos trouxe esse movimento, né? A gente percebeu que as coisas, que o próprio conhecimento, ele se transforma de uma maneira muito rápida. Então, o que você conhece hoje, a ferramenta que você usa hoje, amanhã ela já está ultrapassada. É tudo muito rápido que está acontecendo. Então, o que eu recomendo, o que eu procuro fazer também, comigo também, é sempre estar antenada com essas questões de redes sociais, enfim, de ferramentas. Lógico, né, que a gente acaba ficando, a gente parece que nunca é o suficiente. Eu sinto isso também, que parece que a gente estuda, e a gente parece que nunca é suficiente, e não é mesmo, porque as coisas ficam se atualizando. Sim. Então, o que eu recomendo se aproprie, né, dessas ferramentas, por exemplo, o LinkedIn. Eu tinha muita dificuldade, e não vou dizer para você que eu tenho um conforto ainda com o LinkedIn, porque as redes sociais, elas são importantes, mas depende da forma como você se posiciona. Você tem que conhecer aquela rede social. Então, não adianta você ficar publicando por publicar também. Então, eu também vivencio esse momento também de estudo e tentar entender, de tentar me posicionar, por exemplo, no LinkedIn, para eu conseguir ter uma visibilidade dentro da área de atuação que eu quero. Então, eu uso muito o LinkedIn hoje. Antes eu usava muito, mostrando a minha questão profissional, tal. Eu não comento mais a minha vida profissional de educação. Então, eu uso só como comunicadora mesmo. Então, comecei a transmitir lives ao vivo lá. Então, enfim, eu comecei a transformar esse espaço para me favorecer. Assim como cada uma das minhas redes. Se você vai no Instagram, vai estar de um outro jeito. Se vai lá no Facebook, vai estar de um outro jeito. Então, eu acho que estudar sobre é sempre muito assertivo se você quer fazer a transição de carreira, ou até mesmo permanecer e tentar galgar outros cargos aí dentro da sua área de atuação. E você tocou num assunto extremamente importante, né, Ana? Porque hoje em dia, com essas redes sociais, com os meios digitais, você já não consegue mais separar o profissional do privado, né? Antigamente você separava a sua vida pessoal, o que você realizava ali num churrasco, o que você realizava numa festa de família, ficava em família, ficava no churrasco. Isso não interferia na sua carreira profissional. O seu posicionamento junto a uns amigos, num barzinho, num encontro para jogar bola, enfim, eles ficavam restritos àquele grupo. Hoje em dia não, porque as pessoas estão postando tudo isso nas redes sociais, então tudo que você fala, né, o posicionamento que você tem, interfere diretamente na carreira, e muitas empresas olham isso, né? Antes de chamar o candidato, talvez, para um primeiro encontro, qual é o posicionamento dele nas redes sociais, na vida dele privada, ou seja, o profissional e o particular, né? Eles já não têm mais essa distinção, eles se misturam no dia a dia, mesmo porque se esse profissional falar alguma coisa que conflita com o pensamento da empresa, com o propósito, com os valores da empresa, isso vai ser um problema para a organização. A gente vê aí quantas empresas sofrem processos por um posicionamento, às vezes, de um profissional, né? Exatamente. E esse posicionamento, estudar também como funciona todas as redes, ela acaba favorecendo esse tipo de situação, né? Então, algumas, por exemplo, como o LinkedIn ele é mais voltado realmente para questões profissionais. Quem está lá está procurando, ou está procurando uma recolocação, uma transição de carreira, mas é mais voltada para a questão profissional. Então, você entender como funciona essas redes acaba favorecendo a sua visibilidade e até mesmo alcançar seus objetivos. Se você tiver um posicionamento assertivo e adequado, alguém vai ver você, porque o LinkedIn, não sei nem quantos milhões de pessoas acessam o LinkedIn. Então, se você fizer o trabalho da forma correta, alguém vai te enxergar. Né? Não tem como enxergar. É muito mais rápido do que essas antigas entrevistas, né, de entrega de currículo.
Quando você entrega um currículo para aquela empresa. Para cada empresa que você for, você tem que entregar um currículo. No LinkedIn, se você analisar quantas pessoas acessam ela diariamente e você está visível dentro da plataforma de uma forma gratuita, então eu acho que é válido sim estudar sobre e se posicionar da forma adequada, colocar as palavras adequadas. Eu estudei na academia SCM, elas explicaram essa questão. Realmente, eu coloquei uma palavra diferente dentro do perfil do LinkedIn, subiu a minha visualização. Pois é. Por causa do canais de busca. Então, gente, estuda sobre. Quem quer transitar de carreira, quem quer se colocar no mercado, quem quer crescer no trabalho, enfim. Hoje, quem não estuda realmente fica para trás, porque o conhecimento, ele realmente é algo muito dinâmico e se transforma dia a dia. Hoje a gente está falando de LinkedIn, pode ser que daqui 15, 20 dias saia uma outra rede tão boa quanto, parecida com o LinkedIn, com a mesma finalidade, e de repente o LinkedIn fica obsoleto, né? Antes do Facebook era como que chama? Era Antes do Facebook, Ai, agora esqueci o nome. Eu também agora me fugiu o nome. Mas, enfim, todo mundo usava aquela rede social, todo mundo usava. De uma hora para a noite, pum, entrou o Facebook e ninguém nem fala mais da outra rede. Ninguém nem usa mais. Pois é. Né? Então, e assim também, o Facebook, na hora que entrou o Instagram também, deu uma bambeada. Mas por que permaneceu? Porque acabou ficando com perfis diferentes de pessoas, né? Por isso que você tem que aprender também a lidar com as duas redes, porque o perfil de pessoas que está no Instagram é diferente que está dentro do Facebook. Enfim, então conseguiu se manter, né? Não caiu por terra. Mas a gente sabe que isso pode acontecer a qualquer momento, pode surgir uma outra rede aí e de repente você tem que construir toda uma rede no LinkedIn, agora eu vou ter que começar de novo. Pois é. É Esse é o sobre isso. desafio. Esse é o desafio. E na verdade, né, também, Ana, tem que deixar bem claro, né, que você tem que estar acompanhando realmente o movimento das mídias digitais, a carreira, tecnicamente, né, conhecer sobre o assunto que você vai desenvolver, que você vai trabalhar, mas também, na minha opinião, e eu queria ver a sua, é importantíssimo, eu acho que os profissionais estão perdendo o contato com coisas diversas, né? Ou seja, ir em assistir um teatro, assistir peças de teatro diferente, né? Não ficar só ligado no TikTok, aquele consumo daquela comédia, daquela brincadeira de 15 segundos, de 20 segundos, ou seja, ir assistir uma boa peça de teatro, o São Paulo, principalmente, tem uma quantidade monstruosa de teatros, atores, atrizes fantásticos, né? Temas excepcionais. Então, assim, eu vejo peças de teatro, Ana, eu vou semanalmente e vejo sempre as mesmas pessoas e as salas praticamente vazias com peças fantásticas, né? Aquele teatro raiz. Você vai em livrarias, dá dó, porque as livrarias estão morrendo, né? Elas estão se extinguindo. E tem tanto livro bom de tudo que você possa imaginar, né? Desde ficção até poesia, romance, você tem de tudo, história. Então, essa capacidade que o profissional vai adquirir de ter conhecimento, né? Não precisa ter profundo, mas ter conhecimento geral, ter cultura, isso é fundamental. Eu vejo dentro das empresas, Ana, dois tipos de profissionais apenas. O resto é apenas etiqueta, rótulo, né? Na verdade, nós temos, eu até brinco com os alunos, o talento, que é aquele que faz a diferença, é aquele que consegue transformar a organização. No momento de crise, ele busca soluções, ele veste a camisa, ele transforma, ele é parceiro, ele é empreendedor.
e tem o outro que eu brinco, que é o talento, aquele que faz tudo lentamente, né? Que está lá para cumprir o horário de trabalho, né? Para receber no final do mês, fazer aquela função básica, né? Na verdade, o que as empresas cada vez mais estão buscando, na minha visão de ser, de ver, é o talento, esse que faz a diferença. Porque o talento, ele vai ser substituído por um chat GPT, por uma outra inteligência artificial, né, pelo mecanismo de telemarketing, de automatizar uma resposta, ele vai ser substituído. Então, a saída para o profissional é você realmente ter conhecimento sobre aonde quer atuar, né, mas ter uma cultura que possibilita ter criatividade, ver coisas novas, trazer insights importantes para a empresa. Isso é a minha maneira de ver. Não sei se você comunga da mesma opinião. Eu concordo com você sim, Luiz. Eu acho que é fundamental para qualquer profissional de qualquer área de atuação. Lógico que você precisa do conhecimento técnico a respeito do trabalho que você vai executar. Mas hoje, essa questão cultural, né, esse conhecimento de mundo, ele agrega muito nos profissionais. E digo mais também, autoconhecimento, né, as habilidades interpessoais, hoje é fundamental você se relacionar. Tem muitas pessoas que a gente encontra que têm conhecimento técnico incrível, mas não tem habilidade nenhuma para se relacionar com o outro, não consegue transmitir o conteúdo que ele sabe, não consegue trabalhar junto com as pessoas, não consegue liderar, né? Então, essas habilidades, elas são muito importantes de serem desenvolvidas também, né? Então, falar sobre desenvolver essas habilidades socioemocionais, né, de resolução de conflitos, né, hoje as pessoas também têm muito isso, não consegue ser, a gente tem uma geração aí que não pode ser contrariada, não pode escutar um não que já está batendo o pé, e a gente sabe que na maior parte da nossa vida a gente escuta não, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né, de saber como gerenciar esses conflitos e esses momentos de conflitos que a gente tem uns com os outros. Eu falo que livros é algo que eu amo livros, eu acho que a gente tem que estar lendo constantemente, e eu falo que aqui eu tenho tudo que você imagina. Eu tenho da minha área de atuação, né, da educação, que eu preciso dessas pesquisas, às vezes para lembrar, enfim, alguma coisa. Também tenho áreas de desenvolvimento pessoal, tenho também da área de comunicação. Às vezes tem livros que nem me dizem muito a respeito às minhas áreas, mas eu bato o olho e vejo que, nossa, esse é fundamental. Tem um que eu vou até pegar aqui para você ver, peraí. Ai, tá até na cabeceira da minha cama, que eu tô aqui no meu quarto. Eu amo esse livro, O Poder do Hábito. Ah, sim, sim. Fantástico, muito Eu bom. leio, releio, leio, termino, volto, termino, volto, termino, volto, porque ele é muito importante para a minha vida pessoal, profissional, enfim, para o meu desenvolvimento. Então, investir em cura, investir em conhecimentos de mundo, investir em autoconhecimento, investir no desenvolvimento dessas habilidades, eu falo que hoje é fundamental. É um dos pontos. Então, não adianta você só ser bom. Eu sou um excelente engenheiro, tenho conhecimento tudo, mas eu não consigo conversar com o mestre de obras. Eu não consigo transmitir para ele. E hoje as empresas procuram isso, né? Sem dúvida alguma. Ana, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, passa rápido, quando a conversa é boa, passa muito rápido. Eu queria que, nesse final de entrevista, você falasse um pouco desse projeto, né? Não Se Aveste Comigo, esse canal que você tem no YouTube, né? Deixar para que os nossos ouvintes também possam te seguir e acompanhar, assim como eu faço, né? De acompanhar esse canal Não Se Aveste Comigo, e também falar um pouco desse trabalho que você faz, né, de aceleração de carreira para as mulheres, né, e que eu acho fantástico também. E gostaria que você terminasse deixando o seu contato, enfim, como é que as pessoas podem te encontrar e te seguir, né?
O canal Não Se Aveste Comigo, né? Tá sendo no YouTube, se você digitar lá Não Se Aveste Comigo já vai aparecer, então curta, sigam, se inscrevam no canal. É um canal de conteúdos informativos, né? Tem bate-papos de todos os temas, é por isso que eu amo aquele espaço, porque eu falo que eu me realizo naquele espaço, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, Luiz, eu gosto de falar sobre diversos assuntos, então se você está achando que está lá, eu vou lá no Se Aveste Comigo e vai estar só falando de educação. Tem de tudo que você imagina. Tem educação, tem tecnologia, inovação, política, autoconhecimento. Tudo que você imagina tem no canal. E de uma forma bem descontraída, bem interativa, para você se divertir. Eu gosto muito de brincar, de se divertir com os meus convidados, de fazer piadas. Então, a gente fala todos os assuntos. Até teve um amigo meu que deu risada, que eu entrevistei o gestor de finanças aqui de Jundiaí, e a gente falou de leis orçamentárias, e aí o meu amigo falou, agora eu quero ver você ser toda soltinha e dar risada. E ele falou, não é que você fez piada falando do negócio? E acho que o conhecimento, a gente pode aprender muitas coisas Sim, brincando. Então, claro. se você é uma dessas pessoas que gosta, tem curiosidade de diversos assuntos, vai lá no YouTube, Não Se Aveste Comigo, e siga o canal. Eu também estou no meu Instagram, @AnaCrisJunde. Lá também você encontra também os conteúdos também. Tem o blog também Não Se Aveste Comigo, que vocês podem também estar procurando as entrevistas. Deixa eu ver o que mais. O programa Aceleradora de Carreiras. O programa Aceleradora Isso. de Carreiras, eu sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil. Então, esse grupo, ele desenvolve esse programa, né, aceleradora de carreiras para as mulheres pretas que apresentam dificuldades de alavancar as suas carreiras. Nesse final de semana, a gente vai estar desenvolvendo esse programa na sexta, no sábado e no domingo. Então, as mulheres já se inscreveram, enfim, fiquem atentos também nas minhas redes sociais, no do Grupo Mulheres do Brasil, sempre está apresentando abrindo novas inscrições para esse programa. Ele é incrível. Muitas coisas da minha carreira eu aprendi dentro desse programa, né? Sou muito grata por ter podido participar, né? Essa questão do autoconhecimento, de planejamento de carreira, como fazer isso, eu não sabia por onde começar. Até o canal do YouTube, Luiz, ele começou a partir das orientações que as mentoras me deram. Eu fazia um programa de rádio web, e aí ela falou, Ana, você tem que começar a se desenvolver, você não pode ficar na cola, né, para apresentar, enfim, para você fazer esse trabalho que você quer se propor a fazer, você tem que ter seu próprio canal, você tem que estar sozinha, você tem que ter esses insights rápidos e você só vai desenvolver fazendo. Então eu criei o canal do YouTube justamente a partir dessas orientações dessas mentoras. Então, quem tiver a oportunidade de participar de mentorias, eu super indico do Aceleradora de Carreiras, mas tem muita coisa bacana, gratuita, gente. É só ficar atenado nas redes, o LinkedIn aparece muito, a Academia SCM, eu participei através do LinkedIn, participei do Entre, que é do Carreira Preta, e da agência Publicis, que é uma das maiores agências de publicidade do mundo. Eu entrei e participei também de um programa dentro da Publicis, através do LinkedIn, me inscrevi e participei do processo seletivo. Então, quem tem disposição e quer aprender, gente, não tem desculpa. Tudo tem muita coisa de graça na rede. É só ficar antenado e realmente ter disciplina, vontade, foco, né? E fé. Maravilha. Ana, eu te agradeço mais uma Eu que vez, né? agradeço. Foi um bate-papo muito gostoso, muito produtivo, né? Eu falei antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, você falou, espero ser útil. Eu falei, não tem como não ser, porque eu acompanho o seu trabalho e sei da sua garra, do seu dinamismo, da sua vontade, e isso é importante, né? Eu gosto de entrevistar pessoas que têm brilho nos olhos, e você tem, né? E isso é importante, porque cativa, né? Envolve as pessoas com coisas boas. E a gente está precisando muito, né? Desse envolvimento com coisas boas, né? Para poder alavancar não só nossa carreira,
mas alavancar o nosso país, a nossa sociedade tão carente aí de profissionais competentes, bons, que possam ajudar a transformar. Um país só vai ser transformado não por os gestores, né, mas sim pelas pessoas que compõem esse país, né? Os gestores são uma minoria, né? Esses prefeitos, governadores influenciam, sim, mas a grande mudança é no dia a dia. A diferença que você faz no seu bairro, na sua pracinha, né? Com o seu vizinho, essa diferença que ela é importante. A somatória disso faz um país mudar, né? Não os governantes. Então, quero te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né? Espero que a gente possa voltar a conversar sobre outros assuntos enfim, trazer novidades do Se Aveste Comigo para os nossos ouvintes também. Com certeza, é só convidar que eu estarei disposta. Amo me comunicar, amo estar nos espaços, eu acredito muito nessa forma de interação e nessa forma de vivenciar e de transmitir. Acho que isso é um propósito, né, Luiz? A gente tem enquanto propósito. Conhecimento só para mim ou só para você, eu acho que não tem muita utilidade. O conhecimento ele tem que ser compartilhado e vivido juntos um com os outros, né? Nesse bate-papo aprendi muito com você e assim a gente vai se constituindo aí enquanto pessoa, enquanto profissional. Sem dúvida alguma. Então, prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Até lá. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.